Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A nossa reflexão dessa noite tem como tema o nosso intercessor infalível. O nosso intercessor infalível. Então, irmãos, esse texto é muito especial e ele faz a gente lembrar de algo muito importante que Deus nos concedeu nessa vida. Um meio de graça, que é a oração, né? A oração é um dos meios de graça que Deus concedeu a nós para que nós pudéssemos, né, manter comunhão com Ele, crescer, né, em entendimento, crescermos como pessoas, como indivíduos, glorificarmos a Deus, né, e para que nós pudéssemos também ser bênção na vida dos outros. Então, uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, o meio de graça, é a oração. E dentro da oração nós temos um aspecto importante que a gente vai trabalhar hoje, a intercessão, né? Que bênção é termos pessoas que intercedem por nós e que bênção é nós podermos interceder por outras pessoas. Você lembra de Moisés? Em Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8, quando o povo de Israel tem que enfrentar os amalequitas, né? O povo de Israel acabou de sair do Egito e eles não têm estrutura, né, militar para enfrentar um inimigo. E os amalequitas vêm contra eles. Então Moisés fala com Josué: escolhe homens e saia a peleja, porque eu, Arão e Hur vamos para o monte e nós vamos, em outras palavras, nós vamos no monte. E lá eles, com a mão estendida, Moisés intercedia, e enquanto ele intercedia, o povo de Israel prevalecia contra o inimigo, mas quando a mão de Moisés baixava, o inimigo prevalecia sobre Israel. Então, um símbolo, né, da intercessão, né? Que interessante Deus colocar para nós, né, esse meio de graça que é a oração, e dentro da oração esse aspecto tão importante que é a intercessão, né? Então é uma bênção podermos interceder pelos irmãos, pelos amigos, pelos conhecidos, pelos missionários, pastores, pelas pessoas que estão em crise, em dificuldade. E também é uma bênção ter pessoas que intercedam pelas nossas vidas, saber que tem gente que ora por nós, isso é maravilhoso. Principalmente quando a gente está passando muitas lutas e dificuldades, né? Isso é tão emblemático na Escritura que o próprio Jesus, na sua hora mais agônica, ele chama seus 3 amigos mais íntimos, vamos dizer assim, né? Pedro, Tiago e João, para estarem com ele em tempo de oração. Então, a oração, a bênção, a intercessão é um aspecto muito especial da oração. Mas aqui, eu quero destacar hoje que muito mais do que podermos interceder por outras pessoas, e é uma bênção, e muito mais do que outras pessoas intercederem por nós, que também é uma bênção, há algo muito extraordinário, que é termos um intercessor infalível, que é o Espírito Santo. Porque nós intercedemos pelos irmãos, os irmãos intercedem por nós, mas somos falíveis, somos pecadores, mas nós temos da parte de Deus um intercessor infalível, que é o Espírito Santo. E que bênção poder contar com esse intercessor infalível chamado Espírito Santo. E é isso que o texto que nós acabamos de ler nos fala. E eu queria destacar alguns aspectos aqui hoje, né? Por que ele é um intercessor infalível? Bom, 3 aspectos. Primeiro, porque ele intercede por nós de maneira oportuna, porque ele intercede por nós de maneira intensa e porque ele intercede por nós de maneira eficaz, tá certo? Vamos olhar isso? Romanos 8, 26. Ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Primeiro, ele é um intercessor infalível porque ele intercede por nós de maneira oportuna. Por que é oportuna? Bom, primeiro, devido à nossa fraqueza e devido à nossa ignorância, é o que o texto diz. Por quê?
Porque ele nos assiste em nossa fraqueza, tá certo? É muito oportuna a intercessão do Espírito Santo, sabendo eu e você que nós somos, né? Nós somos a descrição concreta da própria fraqueza, tá certo? Nós temos fraqueza física, emocional, certo? Relacional, moral e espiritual. Nós somos fracos, né? O apóstolo Paulo chega a dizer assim: aquele que pensa que está em pé, não é aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então você imagina que coisa desafiadora, não é? Nós somos a própria demonstração concreta da fraqueza. A palavra de Deus diz que a nossa estrutura é pó, não é? Nós fomos formados do pó, a Escritura diz que nós somos pó e que nós voltaremos para o pó. Então, nada mais oportuno do que recebermos a intercessão de um intercessor infalível, que é o Espírito Santo. E o texto diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Você sabe quantas fraquezas nós temos, né? No corpo, né? Fisicamente, né? Nos debilitamos, nos enfraquecemos, envelhecemos, adoecemos e chegamos a falecer, tá certo? Nas emoções, quantas fraquezas, né? Nós estamos sujeitos a angústias, medos, sofrimentos, depressões, síndrome do pânico, essas coisas que afetam, né, as nossas emoções, né? As fraquezas nos nossos relacionamentos, né? Os conflitos, as brigas, as dificuldades, né, de convivência, certo? E moralmente, né, o homem é moralmente caído, como diz a palavra do Senhor. Então, quanto é oportuna a intercessão do Espírito Santo, esse intercessor infalível, porque ele nos assiste em nossa fraqueza, seja ela em qualquer dimensão, né? Física, emocional, moral e, sobretudo, espiritual. Né? Nós estávamos afastados de Deus, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida, né, em Cristo, pela graça, no poder de quem? Do Espírito Santo, né? Então, maravilhoso. Por que o Espírito Santo é um intercessor infalível? Porque ele intercede por nós de maneira oportuna, né? Devido às nossas fraquezas e devido à nossa ignorância, que diz o texto. O texto diz: porque não sabemos orar como convém. Olha só que coisa. E o apóstolo Tiago chega a dizer assim, que nós pedimos mal, né? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em vossos prazeres. Olha só o que está escrito na palavra. Então muitas vezes a gente pede e a gente pede mal, né? Ou a gente pede sem aquele discernimento, né? A gente acha que está pedindo uma coisa tão maravilhosa e de repente, depois que passa o tempo, a gente descobre que aquele pedido foi muito inoportuno, foi impróprio. E graças a Deus, às vezes que Deus não atende certos pedidos nossos, porque Ele nos livra, né, daqueles pedidos que são completamente destrutivos, né, e corrosivos para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, muitas vezes. Então, o Espírito Santo é um intercessor infalível, porque ele intercede por nós de maneira oportuna. O que significa isso? Ele intercede, né, num cenário em que nós somos marcados pela fraqueza e pela ignorância. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? É uma bênção podermos interceder pelos irmãos, é uma bênção receber a intercessão dos irmãos, mas acima de tudo isso é extraordinário nós contarmos com a intercessão infalível do Espírito Santo, porque ele intercede de maneira oportuna, né? De maneira própria, certo? Assistindo-nos em nossa fraqueza e em nossa ignorância. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu e você somos fracos e ignorantes em relação a muitas coisas, né? Em relação à totalidade da vontade de Deus, em relação ao futuro, em relação aos caminhos do Senhor. Então, glória a Deus, porque o intercessor infalível, o Espírito Santo, intercede por nós, né? De maneira oportuna, né? Nesse cenário de fraqueza e de ignorância que cercam a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.